Dizem que é a primeira vez, a gente nunca esquece. João Fonseca, campeão de um torneio ATP em Buenos Aires, pela primeira vez na sua carreira. E a gente vai trazer toda a história e também as histórias não contadas, as histórias de bastidores, porque os loucos estiveram lá, estiveram no Buenos Aires Lawn Tennis durante toda a semana, acompanhando as vitórias do João, os treinamentos do João, tudo que acontecia dentro do clube. Eu acho que ninguém que fosse roteirizar isso teria feito da maneira que foi, e que foi 1000 vezes melhor com o título do João. E bem no início da semana, com o momento entre os loucos e o João, né? Dá pra dizer assim. O Guga foi o primeiro campeão do Argentina Open, né? Na primeira edição, há 25 anos atrás, o Guga foi o campeão e hoje a gente tem o João Fonseca, o segundo brasileiro campeão do torneio. E como é que foi a tua chegada lá, Rai? Você chegou em Buenos Aires na segunda, né? Você saiu de Curitiba, viajou para Buenos Aires, chegou ali próximo do meio-dia. Como é que foi a sua chegada lá no clube? Que horário que você chegou? E como é que você, chegando no clube lá, o que te surpreendeu? O que você encontrou lá no Buenos Aires Lawn Tennis? Simplesmente o primeiro treinamento, Holger Rune e João Fonseca. Apenas, primeiros 5 minutos, entendeu? E aí falei, não, vou ficar aqui. Entendi que é o momento de ficar aqui e esperar o que vai acontecer. Aí eu vi que ele estava saindo. Acho que até o pessoal que fica lá em cima, né? O público em geral fica em uma parte em cima, como se fosse uma plataforma mesmo. Cara, tipo uma sacada, né? Isso, bem legal ali, o pessoal fica acompanhando. O João foi ali atender um pouco da galera e tal. E aí saiu pelo lado que é perto da sala de imprensa, ou seja, ainda tinha um caminho para passar. Primeiro saiu o treinador, o Gui, e o físio também saíram na frente, o João logo atrás. Aí foi o que vocês viram, né? Fui meio que correndo ali, a parte sem estar editada do vídeo eu mandei pro Thiago, então aparece o meu pé ali, eu andando super rápido, eu filmei o chão, né, fui correndo. Aí já encontrei o Gui, a reação dele foi muito boa. A do Foi Físio muito também, boa, a gente não cara. conseguiu falar com ele. O amém que ele fez assim, amém, amém, religião. Amém, Muito foi bom, muito bom. muito bom, muito. Deu pra ver assim na Brincadeira, cara ele viu que é dele. uma brincadeira, ele viu que era uma brincadeira. É. Viu total. E aqui, enfim, o Físio a gente ainda até nem conseguiu falar com ele, mas a risadinha dele também foi sensacional, ele gostou bastante. E aí já tava vindo o João, né? Eu falei, não, é agora. Ele foi super tranquilo, super simpático. Dá pra ver que é um menino bem sério. Depois, né, eu cumprimentei ele pra ele sair, super sério, focado, mas eu acho que ele, tenho quase certeza que ele gostou sim do presente. O treinador e o Físio eu tenho certeza. O João é quase 90% de certeza. Não, ele gostou, ele foi bem atencioso contigo. Eu acho que tu foi bem respeituosa também, Rai, para conversar com ele, para abordar ele. Foi super legal, assim, foi super de boa. Você não foi pedante nem chata. Ele é um moleque humilde, eu acho que isso foi legal de ver ali. Foi um bastidor que não é todo mundo que tem acesso ali que consegue fazer isso, né? Porque ali era um acesso restrito. E você abordou super de boas ele estava caminhando, ele conversou contigo, falou da camiseta, Fonsequismo é uma religião. A minha camiseta que os loucos fizemos para o João, o que você achou? Fala aí. Concorda? Concorda que é uma religião? Amém. Amém, João Fonseca, vamos ver o que ele vai achar. João, camiseta que os loucos fizeram para você. Pode pegar e mostrar pra gente o que você achou pra você, sua. Fonsequismo é uma religião. Concorda? Oi, irado. Que honra, muito obrigado. Valeu. Se na Argentina tá assim, imagine na semana que vem, hein, João? Imagina. Obrigado. Valeu, tamo junto. Pede pra galera seguir os Loucos por Tênis e o Tênis Blog Brasil, por favor. Seguem o Loucos por Tênis e o Tênis Blog Brasil. Isso. Seguem aí. Valeu, pessoal. E a gente deu sorte, né, Rai? E deu sorte porque a gente entregou a camiseta na segunda e ele ia estrear na terça, no outro dia. E aí na terça-feira choveu, ele acabou não estreando, ele ia estrear à noite. E a estreia dele foi na quarta-feira, né? O primeiro jogo dele no Buenos Aires Lawn Tennis foi na quarta-feira contra o Tomás Echeverry, que foi o jogo que todo mundo ficou surpreso, né? Ninguém esperava aquela atuação do João, um tênis total, um tênis agressivo, parecia um tênis de quadra rápida que ele jogou no Saibro, né? Numa quadra lenta. Como é que foi essa impressão tua lá dentro da quadra de ver esse jogo ao vivo, Rai? O jogo contra o Echeverry foi o seguinte, acho que foi o que a gente mais teve medo, né, Thiago? Porque a gente não sabia, tinha sido uma
uma temporada mesmo, né? Que começou ali no Next Gen ATP Finals, até o Australian Open, ou até mesmo a Copa Davis, que ele jogou ali antes de vir para América do Sul. Que, beleza, é espetacular o que ele fez ali na quadra rápida. Mas a gente tinha essas dúvidas aí no Saibro, não sobre o talento dele, mas sobre como que seria essa adaptação, né? Praticamente o primeiro ano aí, agora completou 1 ano de circuito profissional e, enfim, a gente acaba tendo dúvidas e muito por conta do Etcheverry, né? Os argentinos muito animados, sabendo que é um jogador muito bom, principalmente no saibro, saibreiro, conhece o lugar, acostumado com as condições. E a gente imaginava que, óbvio que acho que todo mundo sabia que seria possível a vitória, mas acho que a gente estava esperando mais dificuldades, vamos dizer assim. Não, com certeza, ele atropelou, cara. Eu não esperava que ele fosse jogar esse tênis agressivo e realmente passando de velocidade de bola do Etcheverry, principalmente numa quadra lenta como é a quadra de Buenos Aires, que é uma das mais lentas do circuito e do mundo, né? O saibro de Buenos Aires é muito lento, porque lá é muito pesado. Eles colocam bastante saibro na quadra, né? Um saibro que deixa a bola mais lenta, e ele conseguiu passar por cima do Etcheverry, e isso já surpreendeu. Ali foi a carta de chegada do João em Buenos Aires, e aí no segundo jogo dele, nas oitavas, ele enfrentou o Federico Coria na quinta-feira, já no outro dia, né? E aí foi um jogo já mais complicado, porque o Coria soube utilizar esse jogo mais de argentino, usou a quadra ao favor dele, né? Uma quadra lenta, jogou bolas mais altas, tentou tirar o ritmo do João, não bateu de frente com o João, né? Não jogou uma bola tão boa na altura da cintura dele para ele poder bater, então já jogou bolas mais altas, já jogou um pouco mais de ângulo, já abriu a quadra para tirar o João da zona de conforto dele, e ele começou jogando mal o início da partida, começou errando bastante. Foi ali na metade do segundo set que ele começou a entrar no jogo, e ele conseguiu passar desse jogo, que talvez tenha sido, junto com o Navone, os 2 jogos mais difíceis do torneio, assim, que me preocupou um pouquinho mais pelo nível de jogo que ele estava demonstrando quando ele estava perdendo, né? Aí que você pode falar um pouquinho desse jogo do Coria, e também a gente já pode entrar no jogo do Navone, que eu acho que foi o grande jogo, né? O grande jogo do João, onde a gente viu um João diferente. A gente viu o João, cara, acreditando até o último minuto. Até mesmo jogando mal, quadra lenta, tava chovendo por 3 horas. Choveu por 3 horas, a quadra estava pesadíssima, tudo a favor do argentino, torcida argentina, clima de Copa Davis, a Rai estava lá acompanhando. Queria que você falasse um pouco desse jogo do Navone, que foi as quartas de final, que foi 7-5 para o João no terceiro set, Rai. Eu acho que, pelo menos para mim, que estive lá, tive a oportunidade de estar lá, foi assim, 3 momentos essa semana, né? Passou ali por 3 momentos esse título do João. O primeiro, contra o Etcheverry, é tipo assim, uau, esse menino é bizarro, olha o que ele tá fazendo. E assim, óbvio, né? Uma pessoa ganhou do Rublev há um mês atrás. Mas, enfim, a gente super animado. Os argentinos também falando bastante deles depois dessa vitória contra o Etcheverry. Depois, o primeiro set contra o Coria, com certeza. E contra o Navone também não foram bons, tá? E assim, eu acho que dá pra gente, com certeza, dar os méritos pros argentinos. Eu nunca vi o Coria jogar tão bem igual naquele primeiro set. Juro por Deus. E assim, um dia antes ele falou, que eu vou entrar de capacete na quadra, não sei lá o quê. Sim. Meio que jogou a pressão pro João, entendeu? Esperto, ligeiro. E aí, contra o Navone, eu sinceramente, chegou uma hora que eu achei que o João ia perder. Mas foram esses jogos, Rai, contra o Coria e contra o Navone, que deram a casca para ele encontrar o melhor tênis dele. Encontrar, é esse tênis que eu preciso jogar. Não é o tênis contra o Etcheverry. Esse tênis contra o Etcheverry eu não vou conseguir jogar todo momento no saibro. Eu preciso jogar um tênis mais cadenciado, com mais preparação, preparando no pontos mais longos. E aí contra o Jerry e contra o Cerúndulo, aí sim a gente já viu um João mais equilibrado, né? Nos jogos, a semifinal e a final. Foi muito mais equilibrado o João, que ele precisava realmente jogar o melhor tênis dele, mais equilibrado, para poder vencer os 2 adversários mais duros até o título, né, Rai? Tanto que de um dia para o outro ali, do dia do Coria para o dia do Navone, a gente conversando ali com jornalistas, com o público em geral, que o pessoal vê que é brasileiro já quer falar do João. E aí eu falava para as pessoas, falava, se começar o set aí contra o Navone, começar o jogo contra o Navone, igual começou com o Coria, eu já não sei se vai dar certo. Aí, surpreendentemente, ele mostrou que tem uma força mental gigante e fez desse jogo contra o Navone ser tão épico. Pra mim foi porque você tava lá que o João ganhou, pode ser, mas pra mim foi o melhor jogo do torneio, disparado, Com certeza, por conta do com nível certeza dos foi. 2. O Navone também jogou demais nesse dia. O João jogou cresceu quando tinha que É. crescer.
E aí a galera João Fonseca, e aí começava os argentinos, e a chuva é uma atmosfera que é até difícil de explicar. E o João Sim. cresceu de uma forma que talvez a gente não estivesse preparado, e que foi muito especial de ver. É inacreditável como ele superou essa partida. Essa aí foi a partida mais difícil do torneio, porque ele teve que encontrar o melhor tênis dele e ele teve que acreditar até o último momento, teve que sofrer para poder vencer. E o Navone jogando muito tênis, se contra-atacando muito. E clima de Copa Davis, como a Rai falou, cara, foi o clima mais loucuragem da semana. A Rai tava lá na quadra, cara, e é loucuragem. Eu até falei para ela, ó, esse tipo de clima que você viveu lá no ATP de Buenos Aires, talvez vai superar se você for para um Grand Slam. E assim, não é nem o clima que vai superar o ambiente, cara. Tô num Grand Slam, tô em Roland Garros, tô em Wimbledon. Aí sim, é um outro torneio, uma outra história, é um Grand Slam. Então não dá pra comparar. Mas assim, clima de jogo, de tensão, de torcida, estádio lotado, batalha dos dois jogadores ali, os gladiadores, né? No caso era o João e o Navone dentro da quadra, num saibrão pesado, bem estilo argentino. Não dá pra comparar, é só lá que encontra esse tipo de jogo o que aconteceu. Então foi algo único lá, Rai. Foi a primeira vez e talvez só indo lá de novo e acontecendo esse jogo parecido pra você viver algo parecido. Foi o jogo do torneio, eu acho. Na minha visão, também concordo contigo. Foi. E a chuva veio assim para deixar tudo mais emocionante, porque parava, voltava e eles na chuva mesmo, não, vamos aqui até o final e, cara, surreal. E eu acho que mesmo lá, se o Navone tivesse ganho, ok, a gente não estaria tão feliz, mas seria super merecido e mesmo assim acho que teria sido o melhor jogo do torneio. E o João, acho que ali ele, até depois ali no vídeo que eu fiz, eu falei, porque o João tá preparado sim para ser finalista e quem sabe campeão de um ATP 250. E graças a Deus foi isso que aconteceu, né? Porque acho que ali ele firmou, tipo, não, tô preparado e tenho muita chance de ganhar. E ganhou, né? Teve alguma coisa diferente, assim, que você não esperava do torneio, que você achou legal do ATP de Buenos Aires e da vitória do João? Enfim, alguma coisa de bastidores? Eu acho que sobre o João é isso, muito legal, muito mais do que a gente poderia imaginar. Acho que, nossa, e o que agora o que tem pela frente, né? Tem tudo. A gente pede aí para que siga tudo certo. Se Deus quiser, não ocorrer nenhuma lesão, nada do tipo, porque o João tem tudo para fazer história, já tá fazendo história. Aquele vídeo que tá bombando também, torcedores do Palmeiras, né? Tipo, antes de começar o jogo. Esse vídeo, Ele que comemorando. loucura. Isso é sensacional. A gente que tá aqui já há alguns anos, né, Thiago, fazendo live, falando sobre tênis, isso deixa a gente muito feliz, tipo, do fundo do nosso coração. Nossa, que tudo dê certo cada vez mais pro João e que acho que daí meninos mais jovens que eles, meninas também, né, começam a ter vontade de praticar tênis e tudo mais, então isso é positivo para todos os lados. E, bom, falando sobre o torneio, acho que a despedida do Peck foi bem legal. Mostrou a simplicidade dele, do que o Peck representa. Depois, na coletiva de imprensa, eu tô tentando achar essa foto, eu não acho. Todo mundo foi lá, tirou uma foto com ele, todos juntos. Achei isso sensacional. Ainda fui lá, fui dar um oizinho pro Peck. Saludos de Iracil, Peck. Ele foi super querido. Poder trazer um pouco também dos bastidores do João, mostrar que o moleque é como a gente, se diverte e é muito profissional já com essa idade, né? Ele é muito focado, ele é muito sério, como você muito viu. sério. Ele tá com o objetivo realmente de chegar entre os melhores do mundo. Ele quer ser o melhor do mundo. Inclusive tem nas entrevistas coletivas que ele deu, né? Eu quero ser o número 1 do mundo, o sonho dele. Ele quer vencer Grand Slams. Ele tá na pegada de Carlitos, ele tá na pegada do Sinner. Se cuide, pra isso- Carlitos. se cuida, Carlitos. Ele tá nessa mentalidade, cara. E ele dá pra ver que ele quer trabalhar pra isso. Então já dá pra ver que ele tá focado nisso e que ele tem uma boa equipe. Guilherme também, que deu moral pros loucos. Cara, a gente deu sorte. Querido. E, querendo ou não, a gente deu sorte, né, Rai? Porque Opa! a entrega da camiseta na segunda, e aí depois o torneio aconteceu e ele acabou sendo campeão. E os loucos estiveram lá. É muito legal também trazer um pouco dessa história. Óbvio, é uma brincadeira, né? Óbvio que a gente não deu sorte. O cara tem que ganhar o jogo lá e ser campeão. Mérito total do João. Mas é legal ser de alguma forma, fazer parte dessa história, né, Rai? E é isso, é o fonsequismo que vai estar cada vez mais on aí nos próximos anos, é o que a gente espera. E para deixar bem claro, né, Thiago, que foi uma brincadeira, deu certo, Claro. coincidiu aí com a semana do primeiro título ATP do João, então eu jamais vou me esquecer. Espero que a galera que acompanhe aí, acho que a maioria ficou super feliz.
E é isso, uma brincadeira que no desenrolar da situação deu tudo muito certo. Próximo ano a gente vai estar indo para Buenos Aires, vai ter Caravana Loucuragem. A gente já tá organizando com o Rafa, a Rai vai estar junto. A gente vai organizar uma caravana. A Bia bebê. A Bia Bebê, filha do Rafa, vai estar todo mundo lá em Buenos Aires pra gente acompanhar o Fonsequismo. Vai ter Fonsequismo em Buenos Aires novamente, porque pra mim é o meu torneio preferido. Eu posso falar, o Rio Open é legal, é beleza no Brasil, mas pra mim o meu torneio preferido, o torneio que eu tenho aqui um pouquinho de paixão dentro do coração, porque eu vivi lá, morei muito tempo na Argentina, é o ATP de Buenos Aires. Então, se quiserem também ir com a gente, galera, deixa aí nos comentários que a gente vai anunciando ou no Instagram ou no YouTube. Quer falar mais alguma coisa, Rai? Só agradecer e pedir para vocês comentarem muito, porque acho que foi especial, né? E com o passar do tempo a gente vai... Acho que eu já tô com saudade, mas daqui a um tempo eu vou ter mais saudade de falar, caramba, isso aconteceu.